Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre urbanização. Bom, antes da gente falar, se aprofundar um pouco mais no tema, a gente precisa entender alguns conceitos básicos que são trabalhados no tema urbanização. Então, a gente vai começar fazendo uma conceitualização. O primeiro termo é crescimento urbano. O crescimento urbano está relacionado com o aumento de pessoas em áreas urbanas, o aumento de pessoas na área de uma cidade, por exemplo. Então, isso é o crescimento urbano. O segundo termo é a urbanização em si. Urbanização tem a ver com o aumento da população urbana em relação ao campo. Então, o aumento de pessoas que vivem em cidades, em áreas urbanas, comparado à área rural, à área de campo, tá? Então, quando a gente tem um número maior de pessoas em cidades, um número maior de pessoas em áreas urbanas do que no campo. Isso é urbanização. Outro conceito é o de conurbação. Conurbação, o conceito de conurbação é o de quando duas cidades, elas crescem tanto e são cidades vizinhas, né? Elas crescem tanto que elas acabam se misturando. Então a gente não sabe exatamente, não tem uma divisão visível assim de aonde acaba uma cidade e aonde começa outra cidade. Se vocês pegarem a apostila na página 120, a gente tem um mapa aqui da região da Grande São Paulo. A Grande São Paulo é uma área bastante interessante de a gente analisar essa questão da conurbação, porque São Paulo, ela tem várias cidades ali no seu entorno que cresceram tanto, e a própria cidade de São Paulo cresceu tanto que acabou misturando. Então, a gente tem aqui, ó, se vocês olharem aqui, essa parte verde mais escura é a área, é o limite da cidade de São Paulo, e aqui tudo em volta são cidades do entorno, né? Bom, essa parte rosinha é a parte do ABCD, que é onde fica São Bernardo, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá, Santo André, São Caetano do Sul e Diadema, né? É o antigo ABC e que hoje em dia é chamado de ABCD, né? Então, essa região, principalmente a região do ABCD, é uma região de conurbação intensa, porque a gente não sabe de fato exatamente aonde começa São Paulo, aonde termina São Paulo e aonde começam as outras cidades, de fato. Então, isso é conurbação. Outro conceito é o de região metropolitana. Região metropolitana é um conjunto de cidades onde a gente tem um município principal e municípios vizinhos, né? Municípios que estão próximos e que tem uma relação muito forte sócio e econômica. Então, são cidades, por exemplo, se a gente pensar aqui na nossa região, a região de Campinas, a gente tem a região metropolitana de Campinas. Campinas é a cidade principal, Campinas é a cidade central, e todas as cidades que são vizinhas e que dependem de Campinas para alguma coisa, por exemplo, para trabalhar, ou para comércio, para shopping, ou para escolas, enfim, para algum tipo de serviço, hospitais, para qualquer tipo de serviço que não tenha na sua cidade e que procure nessa outra cidade, cria então essa relação de interdependência, né? Uma relação de integração mesmo, tanto sócio quanto econômica. Então, isso é uma região metropolitana, isso é o que a gente chama de região metropolitana. Outro conceito é o de metrópole. Metrópole, então, pensando na região metropolitana, se a gente tem uma cidade central, essa cidade central é a metrópole. A metrópole, ela tem uma área de atuação que é ali o seu entorno, e ela é a cidade principal da área onde ela está localizada. Então, essa é a metrópole. Além disso, além desses conceitos, tem o conceito de megalópole. Megalópole é um fenômeno que acontece quando duas regiões metropolitanas são tão grandes que acabam se fundindo, mais ou menos parecido com o conceito de conurbação. Só que a gente está falando especificamente de regiões metropolitanas. Então, a gente tem uma cidade principal e aquelas outras várias cidades ali no seu entorno, e aí a gente tem outra cidade principal e várias cidades no seu entorno, e essas áreas metropolitanas, essas áreas do entorno se juntam. Então, isso
ocorre, quando isso ocorre, a gente chama de megalópole. Na página 120 ainda, a gente tem um mapinha dos Estados Unidos mostrando alguns exemplos. Não existem muitas megalópolis no mundo, existem apenas 5 no mundo inteiro, e aí a gente tem aqui os exemplos dos Estados Unidos, olha só. Aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o caso de São Francisco e Los Angeles, né? Então, são cidades que estão distantes, que não são vizinhas, porém, as regiões metropolitanas dessas cidades, elas são tão grandes que elas acabam se juntando. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma região, uma megalópole, mas a gente tem o que a gente chama de uma megalópole em formação, que é o caso das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Porém, ela ainda está em formação porque essas regiões metropolitanas, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, elas ainda não se encontram. Então, elas ainda não se juntaram. Então, por isso que é chamado de informação. Aqui na página 121, a gente tem um mapinha também que mostra um pouco dessa megalópole em formação que a gente tem no Brasil. Além disso, a gente tem o conceito também de megacidades, que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, e o conceito de cidades globais. Cidades globais são cidades que têm uma relevância econômica, social, política, enfim, muito grande para o mundo todo. Não está relacionado com o número de pessoas, não tá relacionado com o tamanho da população, mas está relacionado com a importância realmente que ela exerce em relação ao mundo. Por isso que ela é chamada de uma cidade global. E aí a gente pode citar exemplos como Nova York, Paris, Londres, São Paulo, Tóquio. Então são cidades que não necessariamente são cidades extremamente populosas, porém são cidades que têm uma influência e uma importância, uma relevância muito grande para o mundo todo. Bom, então tá bom. Então agora a gente já sabe esses conceitos e agora a gente vai tentar entender então como que aconteceu esse processo e como que ainda acontece esse processo de urbanização no mundo e no Brasil. Bom, no mundo, a gente tem o atual processo de urbanização, ele teve um aumento muito maior após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a gente tem uma ligação direta com o processo de industrialização. Então, o processo de industrialização pós-Segunda Guerra, ele aumentou. É claro, a gente já sabe que períodos de guerra são períodos importantes para o desenvolvimento tecnológico. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, a industrialização no mundo inteiro aumentou muito, principalmente nos países desenvolvidos. E aí, esse processo de industrialização fez com que as pessoas deixassem as áreas de campo, deixassem as áreas rurais e se mudassem, né? E se movimentassem, migrassem, né? E migrassem para áreas urbanas. Por quê? Porque era onde as indústrias estavam localizadas. Então, essas indústrias, elas apresentavam nas cidades, nos locais onde elas estavam localizadas, um maior número de empregos. Consequentemente, a gente tinha condições de vida mesmo, de qualidade de vida, maiores do que no campo. Então, essas indústrias acabaram chamando a população do campo e essas pessoas acabaram deixando o campo e indo para a cidade. Esse fenômeno de mudança do campo para a cidade é o que a gente chama de êxodo rural. Então, é essa migração do campo para a cidade, tá? Esse fenômeno, ele ocorreu primeiro e principalmente nos países mais desenvolvidos, nos países mais ricos. Por quê? Porque eles tiveram um processo de industrialização, eles tiveram esse processo de industrialização primeiro do que os países que não eram tão desenvolvidos ou que ainda estavam em desenvolvimento. Então, esse processo de industrialização aconteceu primeiro nos países ricos. E isso fez com que o processo de urbanização acontecesse primeiro também nesses países mais ricos. E depois, a gente teve o processo de urbanização ocorrendo e se espalhando para o mundo inteiro, assim como o processo de industrialização. Então, são processos que estão diretamente ligados. Então, eu tenho o processo de industrialização, isso vai fazer com que as cidades se desenvolvam, apresentem mais empregos,
desenvolvam uma qualidade de vida melhor, e isso vai fazer com que a população urbana aumente. E aí a gente tem um processo de urbanização. Então, são processos que estão ligados e que ocorreram simultaneamente, juntos. Então, os países subdesenvolvidos ou países não desenvolvidos, como eles apresentaram um processo de industrialização tardia, ou seja, eles demoraram um pouquinho mais para começar esse processo de industrialização, porque não tinha dinheiro, né? Não tem dinheiro, então foi um processo um pouquinho mais lento. Eles apresentaram também um processo de urbanização um pouquinho mais lento. Além disso, tem o fato de que os países mais pobres, os países não desenvolvidos, eles dependiam, basicamente, da produção de matéria-prima. A economia era baseada principalmente na produção de matéria-prima. Então, a gente estava falando do setor primário. Então, faz sentido que a população estivesse concentrada principalmente no campo, porque a gente estava produzindo matéria-prima, a gente estava produzindo produtos agrícolas, produtos da área da pecuária, né, carne, enfim. Então, com o passar do tempo, e aí a gente tem, cada caso é um caso, claro, cada país se comportou de uma forma, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre como aconteceu no Brasil daqui a pouquinho. Bom, o Brasil, então. Para a gente falar da urbanização do Brasil, a gente tem que entender que foi um processo, teoricamente, assim, relativamente rápido. Por quê? Se a gente pensar até 1960, ou seja, a gente está falando de 60 anos atrás, não faz muito tempo assim. Então, se a gente pensar nesse processo, nesse período de 60 anos, que até 1960 a gente tinha 44% da população urbana somente. Então, a gente tinha majoritariamente uma população rural. A população do Brasil era rural, até 1960, majoritariamente, né? Depois, se a gente pular 20 anos e a gente vai lá para 1980, teve uma mudança muito rápida. Então, teve um aumento muito... A estatística mudou. Então, era 44% da população urbana. Então, em 1960. Então, a gente tinha uma população majoritariamente rural. Em 1980, esse número muda. E aí, a gente vai para um número de 67,5% de população urbana em 1980. Então, mudou. A característica da população mudou. Por quê? Por causa do processo de industrialização. A gente teve um ciclo do café no Brasil e o ciclo da mineração que auxiliou muito no desenvolvimento das indústrias. E aí, com a chegada das indústrias no Brasil, com esse processo de industrialização mais forte no Brasil, a população começou a migrar, que é uma tendência que aconteceu no mundo todo e no Brasil não foi diferente. Então, a população começou a mudar. Então, olha só, 1960, 44% população urbana. 1980, 67,5%. Então, mudou. A gente tem uma mudança aí desse padrão da população. E aí, se a gente pular mais 20 anos e for lá para os anos 2000, nos anos 2000 a gente já tinha 81,2% da população urbana. Então, a gente teve uma mudança muito grande. Então, ó, 1960 é 44%. Então, a gente tinha população rural maior. 40 anos depois, nos anos 2000, a gente tem uma inversão muito grande. E aí a gente tem 81% da população, basicamente, como população urbana e não mais como população rural. E isso é uma mudança muito grande. Isso faz com que as características da população mudem, né? E aí a gente tem que pensar em como que vai funcionar essa dinâmica. Então, a industrialização, claro, ela foi a responsável também por esse processo de industrialização no Brasil, e aí a gente destaca o café e a mineração como os dois responsáveis por essa industrialização, principalmente o café. O café foi um produto importantíssimo para esse processo de industrialização, porque o café foi um produto que gerou uma renda muito grande para o Brasil, e o dinheiro gerado pelo café foi o dinheiro que foi investido, principalmente, né, no processo de industrialização. Então, a gente tem esses dois produtos como atores principais, assim, nesse processo de industrialização do Brasil. Bom, e aí, o que acontece, então? A gente tem uma área rural com condições precárias de vida
e sem oportunidades. Por quê? Porque a gente está passando por um processo de industrialização. Então, o emprego na área rural diminuiu e aumentou os empregos na área urbana. Então, a gente tem uma qualidade de vida maior nas áreas urbanas e a gente tem oportunidades maiores também nas áreas urbanas. Isso faz com que as pessoas comecem a se sentir atraídas e comecem a mudar também, comecem esse processo de migração. Além disso, com o aumento da tecnologia, do avanço da tecnologia e da mecanização, as áreas de campo, as áreas rurais, começam a trocar um pouco esses funcionários, começa a trocar a mão de obra humana por máquinas, que é o processo natural de mecanização. E aí vai diminuindo as oportunidades de emprego. Isso também é um problema, porque começa a causar gerou um desemprego nessa área rural e faz com que as pessoas também acabem migrando para áreas urbanas. Além disso, a gente tem fenômenos naturais, por exemplo, áreas de secas, geadas, enfim, fenômenos que estão fora do nosso controle, que estão ligados a questões climáticas e de meio ambiente, e que também ajudaram nesse processo de urbanização no Brasil. Bom, atualmente a gente tem grande parte da população brasileira localizada em cidades com mais de 1 milhão de pessoas, com mais de 1 milhão de habitantes, como é o caso, por exemplo, de Campinas, aqui na nossa região. E aí a gente tem essa questão das regiões metropolitanas, que a gente já definiu, que a gente já trabalhou no comecinho do vídeo, né? Que é essa questão da cidade central, com várias cidades do seu entorno, e cidades que são interdependentes entre si, né? A gente tem um conceito de região metropolitana que é o seguinte: um conjunto de municípios contíguos e integrados socioeconomicamente a uma cidade central, com serviços públicos e infraestrutura comuns. Tá na página 122. Então, esse é o conceito de região metropolitana, tá? Então, a gente tem, hoje em dia, a maior parte da população brasileira localizada nessas regiões, em cidades com mais de 1 milhão de habitantes e ali no entorno dessas cidades. Bom, pensando em cidades, quando a gente pensa em cidades e quando a gente fala de cidades, a gente tem o que é chamado de hierarquia urbana. Então, hierarquia urbana quer dizer qual é a importância das cidades quando a gente compara uma com a outra. Então, tem cidades que são mais importantes, tem cidades que são menos importantes. E no Brasil, a gente usa essa classificação. Então, no Brasil, a gente tem algumas divisões e eu vou citar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a gente tem o que a gente chama de metrópole global, que são as cidades mais importantes que o país pode apresentar. Então, no nosso caso, quais são as metrópoles globais que a gente tem? São Paulo e Rio de Janeiro. Por que ela recebe esse nome? Porque ela tem uma importância para o mundo inteiro. Ela não tem uma relevância só para a gente, só para o Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro são cidades que têm uma relevância, uma importância para o mundo inteiro. Depois disso, a gente tem metrópoles nacionais. Por que elas recebem esse nome? Porque elas têm uma importância e uma relevância muito grande em território nacional. Então, pro Brasil, são cidades muito importantes. Por exemplo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife e Salvador. Essas são as metrópoles nacionais que a gente tem aqui no Brasil. Depois disso, a gente tem metrópoles regionais. Essas metrópoles regionais são cidades que têm uma relevância muito grande para aquela região em que ela está inserida, para aquela área que ela está inserida. Então, ela tem uma relevância para aquela área ali. Não é que ela não tenha uma relevância nacional, mas a relevância maior, a importância maior dela é para aquela região que ela está inserida, tá? Que é o caso, por exemplo, de Belém, Goiânia e Campinas. Campinas tem uma relevância muito grande para a região em que ela está. Então, para as cidades aqui do entorno de Campinas, Campinas é uma cidade muito importante. Aí a gente tem centros regionais. Centros regionais são cidades um pouquinho menores, que têm uma influência mais local mesmo. Ela não tem uma importância
para a região, é uma importância mais local ali, mesmo só para cidadezinhas mais vizinhas mesmo, para quem está mais próximo dela. Que é o caso, por exemplo, de Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Londrina, Florianópolis, Campo Grande, Vitória, Santos, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Aracaju, Maceió, São Luís, João Pessoa, Natal e Teresina. Percebam que algumas dessas cidades, inclusive, são capitais de estados. Por exemplo, Maceió, por exemplo, Aracaju. Só que são cidades que exercem uma influência mais local. Não são cidades que apresentam uma relevância tão grande economicamente falando, enfim, em questão de infraestrutura. Então, ela exerce uma influência mais local, mais ali na área em que ela está localizada. E, por fim, a gente tem centros subregionais, que aí é mais localizado ainda. São cidadezinhas menores, mas são cidades que possuem uma infraestrutura um pouco maior, um pouco melhor do que as cidades do seu entorno. Então, são cidades que ali no micro onde ela está localizada, ela tem uma importância muito grande. Eu não vou citar todas, mas tem aqui na página 123, tá? Vocês conseguem ver todas aqui. Mas aí eu vou citar alguns exemplos, por exemplo, Anápolis, que fica em Goiás, Blumenau, em Santa Catarina, Caruaru, Palmas, que inclusive é uma capital também, que é a capital Tocantins, mas que também não tem essa influência, não tem essa relevância muito grande nacionalmente ou regionalmente falando. É só ali naquele localzinho mesmo onde ela tá bom? Bom, na página 123 também, a gente tem um mapinha que mostra a classificação da nova rede urbana nacional. Então, a gente tem aqui, ó, vai mostrando as cidades, vai mostrando um pouquinho o que cada uma é, né? Aqui embaixo a gente tem a legenda, mostrando as metrópoles globais, metrópole nacional, metrópole regional, centro regional e os centros sub-regionais. Então, aqui, ó, vai mostrando a classificação das cidades e identificando qual é a sua classificação, né? Em qual desses itens ela se classifica. Bom, como atividade, eu quero que vocês façam a página 124 e 125. E na próxima aula a gente vê o resto. Até mais. Tchau!